A gente tinha combinado com a Lídia, inclusive, que a Lia está aqui para a gente fazer um bate-papo, para a gente puxar isso com um jeitão de bate-papo. Eu vou, hein? Mas ela me abandonou, não tem problema, eu já estou acostumado. E quando a gente estava pensando, essa história de cura é engraçado, né? Porque eu digo para o meu paciente, já disse algumas vezes, que eu não curo ninguém, porque eu não sou obrigado a curar ninguém, porque nem toda doença tem cura. Então, assim, a minha obrigação, eu acho, é principalmente orientar o paciente. Tentar fazê-lo entender melhor o seu funcionamento, para que ele consiga, dentro do possível, fazer o máximo que dê para fazer sem estar preso ao profissional de saúde. Eu não sei o que vocês veem no dia a dia em relação à saúde, mas uma coisa que me chama a atenção e me incomoda, e aí não é só com o médico, é profissional de saúde de uma maneira geral, eles estão escravizando as pessoas. Então, eles lançam aquela isca, olha, eu vou te contar uma coisa, mas a melhor dica é no final e não dá dica nada e deixa o assunto pela metade para você marcar uma consulta. Cara, não estão informando ninguém, eles estão angariando paciente para a agenda deles. E ok, o paciente já está na agenda deles. Eles trabalham para você ter que voltar a cada 45 dias ou trabalham para apagar o incêndio que levou vocês até lá e uma vez apagado o incêndio você vai cuidar da própria vida dentro do possível. E as pessoas riem de mim porque eu faço muita analogia, mas é espontâneo e eu acho que é a melhor maneira de entender. Imagina que eu tivesse um mecânico e ele não quisesse me dizer qual é a marca de óleo do meu carro, com que frequência eu tenho que trocar, ele não me dissesse qual é a gasolina que eu tenho que botar, ele não me dissesse qual a calibragem do pneu, ele dissesse assim, não, você tem que voltar aqui. A bomba de encher o pneu só tem aqui, e a calibragem só eu sei. A gasolina, mesma coisa, o óleo, mesma coisa. Como é que é isso, cara? Você vai ficar preso àquele cara, você vai ter que ir lá sempre. E tem o custo financeiro disso também. Eu não iria num mecânico assim. Mas tem várias coisas que eu não aceitaria de um profissional de saúde que vocês aceitam, não sei porquê, do tipo atraso de 1h30 na consulta, mas não vamos entrar nesse mérito não. Então assim, eu quero ser a pessoa, principalmente nesses bate-papos, que vai dar a vocês autonomia para dentro do possível cuidar da própria saúde. E o profissional de saúde, e eu tô cercado de profissionais de saúde aqui, né? De várias áreas diferentes. E eu quero que vocês voem sozinhos na medida do possível e que eu seja um apagador de incêndio. Porque quando eu estou conversando sobre isso com gente da saúde, eles falam, tá, mas aí você está jogando contra você, vai esvaziar a tua agenda. E aí eu penso, se o meu papel for só ficar dando vitamininha, B12, B9, vitamina D e mais nada, é querer muito pouco de um negócio que eu me preparei tanto para exercer. Então eu quero ser o apagador de incêndio. E dentro dessa utopia, talvez, que eu tenha pensado em falar algo do tipo manual de instruções do corpo humano, eu pensei nas coisas que a gente pode abordar aqui de uma maneira mais rápida e superficial e as coisas que têm a ver com o que vocês viveram lá embaixo. E aí eu penso na respiração, eu penso em uma esfera da alimentação, porque não dá para falar tudo de alimentação aqui, e eu penso no descanso. Por quê? É muito comum o paciente chegar a mim, não está dormindo nada, um sono de péssima qualidade, e ele quer resolver um monte de outras coisas antes de resolver o sono. Eu não sei exatamente quais das queixas dele tem a ver com sono e quais não tem. Como que eu vou saber isso? Primeiro a gente equilibra o sono. Dá para imaginar uma saúde equilibrada em alguém que não descansa? Cadê o sono que eu dei uma melhorada aqui recentemente? Gustavo também, né? Ele tá dormindo. Tá tão bem que ele tá dormindo. Cadê a Regina? Sumiu. Sumiu, peguei ela no pulo. Quem? A Regina. É. Ali. Então, a gente não conversou sobre isso? Você não falou que o seu sono tá maravilhoso? E uma vez que o sono tá maravilhoso, um monte de outras coisas que a gente nem tinha certeza se tinham a ver com sono ou não melhoram? Então, a minha surpresa, dentro das coisas que me angustiam,
quando eu me coloco no lugar do paciente, é isso. Como é que você quer resolver alguma coisa na saúde se você não descansa? Se você não tem sono de qualidade? Ah, tô sem memória. Nosso papo lá de novo. Será que tá faltando a vitamina A, vitamina B, vitamina C? Será que eu tô ficando velho? Será que eu tô com Alzheimer? Será que o quê? Não tá dormindo, cara. É de noite, durante o sono, que a gente fixa a memória. Ou então tá um sono picotado, é um sono sem qualidade. Não tá respeitando as 4 etapas do sono. Cada etapa tem a sua razão de ser. Então, se você vai de uma maneira mais automática num passador de suplemento, tem muito passador de suplemento por aí, você vai receber o quê? Uma B12. B12 tem a ver com memória? Tem. Tem uns fitoquímicos muito interessantes, Bacopa Monnieri principalmente, fosfatidilcolina, são nomes que vocês devem ouvir na rede social e que estão intimamente com associados à melhora da memória. Mas se for questão do sono, não vai adiantar nada tomar suplemento se não estiver dormindo. E é curioso porque, se a gente voltar para a analogia do mecânico do carro, se você tem um carro e que à noite, quando você está em casa descansando, ele está na garagem ligado, com o motor ligado, e com tijolo no acelerador, o que vai acontecer com esse carro? Quanto tempo vai durar esse carro? Então, a gente tem coisas muito óbvias que a gente vê por aí, mas quando a gente traz para a nossa própria vida, a gente não faz isso. E a gente está desvirtuando muito a maneira que o nosso corpo foi feito para funcionar. Na minha área, nessa área doida que a gente está falando, que não sabe se é ortomolecular, se é integrativo, se é o que é, mas é medicina de uma maneira geral. Parar de fugir desse negócio de que eu sou especialista no dedinho da mão esquerda. Se for da mão direita, eu não sou mais, tem que procurar o fulano. Isso é uma covardia. O profissional da saúde, ele se acovarda. Ele se esconde atrás disso para poder dizer, isso aí não é comigo não, vai procurar outro. E no momento que vai procurar outro, deixa de ser responsabilidade sua. É fácil isso, né? Eu sou super especialista. E assim, eu não me sinto constrangido de falar isso, porque eu sou cirurgião endovascular. É uma ultra especialidade. Mas isso não me faz me esconder atrás disso. Mas o fato é, sempre que eu estou tendo debates com colegas de profissão, ou mesmo com um paciente mais interessado, mais curioso, rola divergência do tipo, tá, mas de onde você tirou isso? O médico fulano falou que o nível da vitamina tal é 50, outro falou que é 30, outro falou que é 40. Como que a gente vai saber qual é? Nem sempre a gente vai saber qual é, mas a minha escapatória é sempre tentar olhar para trás, evolutivamente falando, para ver como a gente era, sei lá, há 50 mil anos atrás e tentar, a sensação que eu tenho, sabe quando você está com o teu equipamento eletrônico, de qualquer natureza, dando um monte de pau, e você dá uma resetada nele, configurações de fábrica, não está funcionando, aperta esse botãozinho aqui, que ele vai voltar para as configurações de fábrica e tudo volta a funcionar. Eu acho que a gente tem que olhar mais para nossas configurações de fábrica. E na medida do que eu vou falando, coisas vêm vindo na minha cabeça que... Você já ouviu falar nos tais cronotipos? Porque tem paciente que chega a mim falando assim, eu funciono melhor de madrugada. E isso aí, é muito legal. É muito legal, não gosto de ouvir isso. Muito legal esse papo é muito importante. Porque realmente a rede social e sei lá quem tá botando na cabeça das pessoas que existem cronotipos. Não tem nada de cronotipo. Mas explica. Você imagina chegar numa floresta e a onça tá dormindo porque o cronotipo dela é de caçar de dia. Ela não vai pegar ninguém de dia. A coruja, mesma coisa. Cronotipo é o seguinte, é a pessoa que vai dormir 3 horas da manhã, que só rende de madrugada, e vem me dizer, doutor, eu só rendo de madrugada. E o meu médico falou que meu cronotipo é esse. Como se a gente pudesse, depois de 10 mil anos. Não, muito mais que isso. 2 milhões de anos. O Homo erectus tem 2 milhões de anos. A gente, como Homo sapiens, que é exatamente isso aqui, tem 300 mil. Então, um de nós, de 300 mil anos atrás, se tivesse sentado aqui, a gente não perceberia. É rigorosamente igual a gente. E os caras sempre acordaram com a primeira luz e dormiram com o final da luz. A gente tem sensores de luz que a ciência já percebeu existirem na natureza, em animais de uma maneira geral, que não os mamíferos, há 500 milhões de anos. É muita coisa. A melatonina provavelmente surgiu há 500 milhões de anos. E tem fósseis de animais bem pequenininhos, aquáticos, de 700 milhões de anos, que já se movimentavam na luz e à noite eles paravam de se movimentar.
e a gente tem um núcleozinho de célula de 2 milímetros, chamado núcleo supraquiasmático, que ele tem comunicação direta com a pineal. Então ele capta a luz e avisa a pineal, que é a glândula produtora de melatonina, se tem que produzir melatonina ou não. Então a luz é que faz o nosso cérebro saber se tem que produzir o hormônio do sono, a melatonina, ou o hormônio do rock and roll, que é o cortisol. Eu não gosto de chamar o cortisol de hormônio do estresse, que eu acho uma injustiça. Ele não é o hormônio do estresse, ele está aumentado constantemente no caso do estresse. Mas é o hormônio da vida, sem o cortisol a gente não estaria aqui. Mas então, doutor, dormir tarde, acordar tarde faz mal para a saúde? Faz muito mal para a saúde. E as pessoas... Pode repetir isso? E as pessoas que tentam me convencer de que o cronotipo delas é isso, elas estão pagando um preço que para elas é invisível. Você imagina uma Ferrari, um carro esportivo, baixinho, uns rodões, ele é feito para estabilidade, para 300 por hora no asfalto. Bota ela na estrada de terra depois de uma chuva. Ela vai andar? Provavelmente ela vai. Mas o que você está tirando dela ali? A que custo ela vai andar? Para cada 10 giradas que a roda dela dá, vai dar uma tracionada. Ela vai andar aos trancos e barrancos. Mas se o motorista daquela Ferrari nunca botou ela no asfalto, ele vai achar que está mandando bem. Porque ela está andando, está levando ele para onde ele quer ir, mas ela foi feita para aquilo? Não, ele está fazendo mau uso daquilo. E talvez ele não perceba o prejuízo, porque ela está levando ele para onde ele quer. E são esses diabos, esses cronotipos que me matam. E as pessoas falam isso assim, é o meu cronotipo. Aí eu digo isso, o cara tem 500 milhões de anos que a natureza está criando células sensíveis à luz para se comunicar com o nosso cérebro e avisar o que é hora de fazer, para chegar o cara agora do cronotipo e falar que vai mudar isso. Tem um negócio, uma coisa muito legal que eu acho, para quebrar o argumento do tal cronotipo, é que existem aves migratórias. Existe um tipo de pardal chamado pardal da coroa branca. Ele migra 3 a 4 mil quilômetros 2 vezes por ano. Califórnia ao Alasca, Alasca, Califórnia. E durante a migração, ele diminui em 70% o sono dele, para poder vencer isso. E ele não sente falta de sono, porque ele foi feito para isso. Ele está evoluindo há centenas de milhões de anos para fazer isso. Aí você pega o pardalzinho e fala assim, não vai mais migrar, vai ficar na gaiolinha. Nos meses de migração, ele fica no puleiro, acordado. Olha que loucura! A evolução fez isso com ele, a evolução preparou o corpo dele para estar acordado no momento migratório. Aí você acha que vai vir um pardalzinho do cronotipo diferente que vai falar assim, não, meu amigo, fica acordado aí que eu vou dormir, vou tirar um cochilo. Ou então o pardalzinho no meio lá da migração, ele vai... Não, vocês podem ir seguindo aí que estou precisando tirar um cochilo. É uma loucura isso. Edu, cortisol e melatonina são substâncias antagônicas, assim, as duas obedecem cada uma um ciclo. Sim, sim. Antagônicas não, porque quando a gente fala em medicina antagônica, uma neutraliza a outra, mas elas estão numa gangorra. Uma tem o seu momento e a outra tem o seu momento. É a maneira que o nosso corpo conversa, relaciona o dia ou a noite com o que está aqui dentro da gente. Por exemplo, um animal noturno, mamífero noturno, por exemplo, um predador noturno felino grande, ele tem, igual a gente, melatonina e ele tem cortisol, mas o momento de produção é diferente. O que faz a gente produzir cortisol? Luz do dia. O que faz o predador noturno produzir cortisol? O que a luz do dia faz com esse animal? Melatonina. Mas assim, o estímulo é o mesmo, a resposta é diferente. Então, a gente até deve ter conversado isso no consultório. É muito estranho você querer simplificar a questão do sono dando melatonina sem trabalhar no cortisol. Porque se o paciente está o dia inteiro com cortisol muito alto e entra no período noturno ainda com cortisol muito alto, você vai dar melatonina para ele, você vai ajudar numa boa indução do sono? Talvez vá. Você vai dar uma melhorada na qualidade do sono dele? Talvez vá. Mas voltando para a Ferrari, é a mesma coisa que você com a ponta do pé pisar no acelerador e com o calcanhar no freio. O carro vai andar para frente? Vai. O acelerador é mais forte que o freio. Quem aqui nunca saiu e esqueceu de puxar o freio de mão? O carro anda, fica pim, 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 pim. Não, mas ele está andando. O acelerador é mais forte. Então, no caso da noite, a melatonina que a gente está repondo, ela vai ser mais forte que o cortisol e o cara vai dormir.
mas não vai ser um sono de qualidade. Vai ser aquele sono picotado, vai ser aquele sono superficial, vai ser aquele sono que o paciente acorda entre 2 e 3 horas da manhã e aquela acordada que você acorda e já fala assim, ferrou, não vou dormir mais. Aquela acordada que você vai tropeçando fazer xixi, você nem se incomoda, você sabe que vai voltar para cama e vai dormir. Mas a acordada do cortisol é a do ferrou. Você abre o olho e fala assim, porra, acordei muito. Quando você está falando que você acorda mais tarde, é porque o cortisol ele vai ser produzido na mesma medida. Você vai produzir o cortisol, só que se acordar 11 horas da manhã, você já acorda, digamos assim, com o cortisol acumulado. Você ele não consegue baixar ele depois. Baixar ele até o que seria o momento da melatonina já está atuando. Gustavo, independente do horário de produção do cortisol, você imagina que um cara que acordou às 11, ele vai ter, a gente, por exemplo, se a gente acorda 6 horas da manhã e vai dormir às 20, tem o quê? 16 horas aí. Então, se a gente pensar que o dia útil tem mais ou menos 16 horas, o cara que acordou às 11, essas 16 horas vão varar a madrugada. Mas, de uma maneira geral, o maior estímulo à produção de cortisol é a luz do dia. Porém, mesmo que você não se exponha a ela no momento certo, o teu corpo vai começar a produzir cortisol. A gente tem um automatismo, entendeu? Então, um cara que acorda às 11, já rolou provavelmente. Quando a gente pede cortisol para ser dosado no... Hã? É até 8 da manhã, eu peço por causa disso. Por quê? Porque o horário em que naturalmente o nosso corpo começa a produzir cortisol é mais ou menos 1 hora depois do primeiro contato com a luz do dia ou mais ou menos a partir das 8, independente de você ter visto luz do dia ou não. Então, se a gente vai mensurar o cortisol no exame de laboratório e o paciente vai 9 horas da manhã, ele pode vir alto, a gente julga que ele está inadequadamente alto, mas não é inadequado, é fisiológico. A gente tem picos de cortisol ao longo do dia. E sem o cortisol, volto a dizer, a gente não estaria aqui. O cortisol é que traz a gente aqui. Só que a pessoa que está com cortisol desequilibrado, constantemente alto, não está baixando no momento certo, é a pessoa estressada. Então, ele tem a ver com estresse, sim. E a gente tem que mensurar muito a clínica do paciente no dia a dia, porque o cortisol não é fidedigno avaliado no exame de sangue. É um paliativozinho, a gente se pauta muito mais na clínica. Ele é muito mais fidedigno se fosse numa urina de 24 horas ou se fosse salivar, mensurado várias vezes por dia, mas não precisa disso, a clínica do paciente é clara de que o cortisol está alto, está desequilibrado, e uma vez que ele entra no período noturno com o cortisol alto, ele impede a melatonina de subir como deveria subir se tudo tivesse equilibrado. E a menopausa, o sono que fica acordando na menopausa, na perimenopausa, né? Que começa, tem a ver também? Não Ou tem. outro tipo, É outra frente, né? Outra maneira de trabalhar. Eu estava me apegando mais à melatonina só, porque a melatonina é uma questão de hábito. A pessoa, corrompeu aqueles hábitos. A mulher na menopausa é um buraco bem mais embaixo, porque está tudo complicado. Então, é fato que talvez 90% das minhas pacientes nesse período vão ter melatonina na prescrição. Mas vão ter hormônio também. A melatonina sozinha não vai fazer nada. E é curioso porque a melatonina, ela está também na minha lista de suplementos que o paciente tem que ser capaz de fazer sozinho. Porque a gente tem estatísticas mostrando que... Cadê o adolescente? Não está nem prestando atenção, como todos. Tá sim. Os adolescentes, como o Vitor, por exemplo, eles estão no auge da produção de melatonina. Até 18 anos está bombando de melatonina. Com 20 anos, por isso que dorme muito. Com 20 anos começa a cair. De 20 para 40 cai bastante, 40 para 60 cai muito, 60 não tem mais. A gente não produz mais melatonina praticamente depois de 60 anos. Então, se é um hormônio que é fundamental para a nossa recuperação, para o nosso sono de qualidade, e a partir de 60 anos não tem mais, porque a natureza não previu que a gente duraria mais de 60 anos numa existência, a gente tem que repor. Então, assim, a melatonina está entre os suplementos que eu quero que o meu paciente, ou meu seguidor, ou sei lá quem, faça sozinho, sem precisar de mim. Fala, Paulinho. Eu vou colocar para gravar. Eu era, desde os 15 anos de idade, eu era muito focada com saúde, sono certo, exercício, yoga, desde muito cedo. Há 2 anos eu tive a meningite bacteriana numa fase que eu achava que eu estava arrasando. Eu estava ótima, minha saúde estava perfeita. Eu tive uma meningite bacteriana, fiquei surda.
E desde que eu fiquei surda, eu percebo que o meu sono, eu relaxei. Depois que tive 2 filhos, eu tinha aquele sono quebrado de mãe, né? Se ouve um barulhinho, acorda. E aí, fiquei surda agora. Tudo na vida tem um lado bom, né? É. Eu acordava todos os 6, 6h30 sozinha. É. Ia direitinho, minha ginástica, minha yoga todo dia. E aí, agora eu tô assim. O meu avô, que tem gente aqui para comprovar, porque a minha família está aqui, o meu avô Mário, ele morreu com 90 e poucos anos e nos últimos, sei lá, 10 anos da vida dele, ele não estava ouvindo nada. E as filhas botavam pilha nele, pai, você tem que botar um aparelho de surdez. Eu vi mais de uma vez ele falando, para quê? Para ouvir as bobagens que vocês falam, eu prefiro ficar sem ele. Então a gente filtra, né? Os sentidos são janelas abertas para comunicar o mundo interno com o mundo externo. E uma janela você pode abrir para um nascer do sol ou pode abrir para sei lá, uma fossa. Então, a gente perde um pouco o controle disso. A gente estava conversando ontem sobre fechar o olho para meditar. Por que a gente aprofunda tanto? É um janelão que está entrando um monte de coisa que a gente não consegue filtrar. Se a gente quer olhar para dentro, a gente fechar essa janela pode ser útil. E o ouvido é uma janela que entra coisa boa e entra coisa ruim. Então, o difícil é a gente saber a hora de abrir e saber a hora de fechar. Você teve a sua janela fechada na marra, você não pôde escolher. Mas você está tirando esse tipo de benefício disso. E o nosso cérebro, é impressionante a capacidade dele de se adaptar a essas novidades. Digamos assim, o nosso cérebro, ele está prontinho do jeito que ele é há centenas de, sei lá, talvez há uns 500 mil anos, pelo menos. E ele não muda rapidamente. O nosso corpo não se adapta rapidamente no sentido de criar novas ferramentas. Ele pega as ferramentas que ele tem e usa de maneira diferente. Então, pode ser que a sua visão esteja mais aguçada. Mas, com certeza, tem alguns funcionários aí, operários no seu cérebro, que estão assumindo funções que não eram deles. Ele está falando, tudo bem, deixa que eu te ajudo aqui. Isso vem acontecendo com a humanidade, independente da questão que você teve, isso está acontecendo com todo mundo. Tem um exemplo muito interessante disso, que é o seguinte, a gente tem aqui na lateral, dos 2 lados do cérebro, uma parte dele que a gente chama de ínsula. Essa ínsula fica aqui um pouquinho abaixo do córtex parietal, que é aqui na lateral da cabeça. E é uma parte do cérebro que está presente com a gente há centenas de milhares de anos e ela está associada às sensações de asco, de nojo, de repulsa. Cheiros ruins ativam a ínsula e a gente sabe disso escaneando o cérebro de pacientes em tempo real e dando um cheiro ruim para ele sentir. E aí a ínsula se acende. Se a gente não tivesse capacidade de identificar cheiro ruim no alimento, a gente não teria vingado como espécie. A gente ia comer coisas indevidas e não ia vingar. É fundamental uma espécie saber identificar o seu alimento. Mas tem uma coisa nova na humanidade que são questões morais e éticas. A gente, primitivamente falando, não lidava com moral e com ética. A gente era primitivo. Moral e ética são muito recentes. Por que você sente nojo quando você vê um político roubando a merenda das criancinhas? Porque o nosso cérebro falou, o que eu vou usar aqui para responder a isso? E ele escolheu a ínsula, que é a parte cerebral que tem a ver com nojo. Por quê? Porque moral e ética é novo, não dá tempo do cérebro. Não, vamos criar uma parte aqui que vai reconhecer quando o outro está sendo imoral ou antiético. Ele está usando a ínsula. A gente faz isso o tempo todo. Isso aí está acontecendo na sua cabeça. Tem um monte de operáriozinho aí trabalhando com coisas que eles não trabalhavam antes. Mas... voltando à nossa questão, se a gente não lidar direito com o sono, a gente não vai para lugar nenhum, porque... Eu posso... Pode o que quiser. É que eu não consigo te interromper, que você não para de falar, então... Quando eu ligo não tem jeito. Tem que entrar rápido. Tem que entrar rápido. Não, eu ia pedir para você já me explicou, mas se você pode explicar mais devagar, que daí eu entendo melhor também... Por que dormir cedo ajuda você a manter o seu peso?
Ó, Porque eu acho que tem a ver com essa história dos hormônios também, certo? sim. Então, às vezes a pessoa fala, eu não consigo emagrecer. Aí ela vai lá no seu consultório e você manda ela dormir cedo, não é isso? Tá. Se o assunto ficar chato, vocês me cortem. Mas tem muito a ver com neurociência. E aí eu trocaria o dormir cedo com o estar descansado. Dormir cedo geralmente acontece em pessoas descansadas, porque o hábito de dormir bem adequadamente te fará uma pessoa descansada. Eu tô falando numa velocidade boa? Tá. Estou conseguindo Te fará absorver. uma pessoa descansada. E descansada, você tem uma parte do cérebro chamada córtex pré-frontal, que está bem aqui, tomando melhores decisões por você. O córtex pré-frontal, vou trazer o Vitor de novo para a conversa, é a parte do cérebro que mais demora para se desenvolver. Ela só se desenvolve definitivamente por volta dos 25 anos. Quer dizer que faltam homem, 10 por anos volta para o dos Vitor 40, ainda. assim. Ou nunca. Aí eu fazia implantes cochleares, né? Aham. Quando eu ainda estava internada com a meningite, o otorrino achou que se intervisse, quanto mais rápido intervisse, melhor seria o resultado. Eu já estou há 2 anos usando os processadores e eu ainda não tenho a neuroplasticidade suficiente para transformar esses apitos que eu ouço no meu processador em som. Então, assim, eu pensava que, tô dormindo bem, vai dar tudo certo. E, tipo, já fui para São Paulo várias vezes, gastando aquelas fortunas médicos especialistas, não sei o quê. Mas vai ver que tá dando, né? Vai ver que tá indo. O que tem de delicado nessa questão é que a medicina está engatinhando nessa área, né? Várias das coisas que eu estou falando aqui sobre neurociência não tem 20 anos que a gente sabe. E 20 anos para a medicina é ontem. Então tem muita coisa que a gente está aprendendo com cada paciente. Então tem pacientes que passaram pelo que você passou e vários outros neurônios já assumiram essas funções e a coisa está mais adequada. Mas como em qualquer função do dia a dia tem gente que pega um esporte novo muito rápido e o outro demora um pouquinho mais, tudo tem a ver com o cérebro. Isso pode acontecer também. Então talvez esteja demorando um pouco mais em você. E outra coisa, quanto mais lento é o processo, mais o cara que está dentro do processo tem dificuldade em perceber a melhora. É igual quando você está fazendo uma dieta para perder peso, você jura que não está perdendo peso nenhum, porque você sobe todo dia na balança. Aí um mês depois você encontra com uma amiga que olha para você, nossa, como você está magra. E você não estava percebendo, mas a evolução deve estar acontecendo, talvez mais lenta do que outros pacientes ou mais lenta do que você gostaria, mas provavelmente está acontecendo. E aí, voltando para a questão do córtex pré-frontal, aí você fala, pô, mas que troço mais mal feito, né? Só vai se desenvolver com 25 anos. O córtex pré-frontal é a parte do cérebro que lida com o ambiente. Então, um leão, ele vem de fábrica já sabendo correr, já sabendo que carne é o alimento dele, já sabendo fazer xixi, já sabendo fazer cocô e tal. Se ele nascer no sul da África ou no norte da África, as regras mudam? Não. Ele já pode vir com a programação de fábrica. E a gente? A gente muda radicalmente o ambiente que a gente está. Tem lugar que você faz churrasco, tem lugar que se matar a vaca, você vai preso. Tem lugar que você pode ter um monte de esposa, tem lugar que você não pode. E quem aprende isso é o córtex pré-frontal. Então, ele dá pra gente 25 anos para aprender o que está acontecendo. Depois disso, ele aprendeu e segue em diante. É por isso que os adolescentes fazem tanta bobagem, porque eles têm um cérebro incompleto. Mas voltando aqui, para não divagar, o córtex pré-frontal é aquela voz que faz você fazer o que é certo, mesmo que não seja fácil. Você tem uma parte do cérebro que é mais impulsiva, representada por uma parte chamada amígdala cerebral. Ela é mais impulsiva, ela responde a corticoide, a cortisol, ela responde por agressividade, por medo. Quando você está de frente para um bolo de chocolate, a primeira coisa que acende é a amígdala. Aí, um segundo depois, vem o córtex pré-frontal e fala assim, pô, Lícia, você jurou que ia fazer dieta. E aí,
Quando você está cansada, o córtex pré-frontal funciona menos. Olha, que Um adendo interessante. aqui, o nosso cérebro é um órgãozinho que representa 3 a 4% do peso corporal, ou seja, um pedacinho, Só isso. mas consome 25% da energia. É um Opala velho. Bebe pra caramba. Quando falta energia, ele funciona mal. Tem um teste que fizeram com juízes nos Estados Unidos para ver como que a falta de alimentação ou a distância desde a última alimentação interferiria nos vereditos dele. Só que não fizeram isso no veredito culpado e inocente, foram muito inteligentes. Fizeram isso nos juízes que concediam ou não a liberdade condicional. Por quê? Porque liberdade condicional, como é que o cara pensa? Se esse cara foi condenado, ele tem que estar preso. Eu vou aqui me esforçar para ver se ele juntou os requisitos necessários para receber a liberdade condicional. Então, o esforço é julgar se ele merece ou não. Os juízes que estavam mais perto da última refeição costumavam dar muito mais liberdade condicional aos juízes que estavam com fome. Porque com fome, o córtex pré-frontal não tinha energia para entrar nesse debate. Pô, ele não brigou com ninguém lá, ele não tentou fugir. Então, o córtex pré-frontal, se não tiver descansado e alimentado, ele não vai tomar boas decisões por você. Tem que cuidar do bichinho. Álcool atrapalha o funcionamento do córtex pré-frontal. Cannabis fumada, baseado, atrapalha o funcionamento do córtex pré-frontal. E sem o córtex pré-frontal... Mancha ajuda? Ajuda. Esse cogumelo aí ajuda. Então, sem o córtex pré-frontal funcionando bem, a gente está vulnerável a fazer um monte de bobagens. Entendi. Então, você descansado, você está com o teu córtex bombando. A dieta também atrapalha, né? Dependendo da dieta. Se você restringir muito... Sim, se você restringir muito é engraçado, porque é um tiro no pé. As pessoas que fazem dietas mais isso é radicais importante são as que falar. nunca emagrecem. Porque... Fica um jejum. Essas pessoas que fazem esses jejuns enormes. O jejum... Quando eu estou falando do córtex pré-frontal, eu estou falando muito mais para uma continuidade do descanso dele do que da alimentação. Porque no caso da alimentação, eu não quero dizer que o juiz tomou atitudes erradas. Houve um aumento pequeno do percentual de concessão de habeas corpus. Mas não é porque ele está 4 horas da última refeição que a decisão dele foi inadequada. Então essa história do córtex pré-frontal tá tomando decisões erradas está muito mais vinculada a um cansaço constante do que a questão alimentar. Você não vai estar... Pelo contrário, a gente quando está na janela de jejum, a nossa cognição fica muito mais afiada. É surpreendente. Quem nunca fez jejum aqui, faz um jejumzinho de 16 horas, vê o que acontece na 15ª hora. Você está assim, cérebro a 1000, no bom sentido. Então, assim, não acho que o jejum vai atrapalhar, não. É mais a título de mostrar como é que funcionam essas coisas. Tem um estudo muito legal para vocês verem a diferença da amígdala, que é impulsiva, e o córtex pré-frontal, que é a voz da sabedoria, digamos assim, que eles pegaram voluntários, escaneados também, em tempo real, e foram mostrando fotos de pessoas. Pessoas muito parecidas com ele. Se for na Europa, louro de olho azul, de repente vem uma de uma raça diferente. Uma pessoa de pele mais escura ou do Oriente, sei lá. Imediatamente, a amígdala cerebral se acende. Medo, ansiedade, raiva, aquilo não é natural para ele. E menos de 2 segundos depois, o córtex pré-frontal se acende e a amígdala se apaga. Então, o córtex fala assim, peraí, cara, não é só porque ele tem a cor diferente de você que ele é diferente não, calma aí, vamos, baixa a bola. É assim que funcionam os dois. Oi. Fala, Regina. Mas engraçado, porque o cannabis não é usado para relaxamento, tem gente que toma, né, até para dormir e tal. Como é que... Mas eu falei o cigarro. Elvira. Fumar a maconha. Pega uma água. Não o óleo de canabidiol. O óleo realmente tem ajudado na memória, o óleo tem ajudado na cognição. As pessoas me perguntam... Mas a maconha também dá um relaxamento, então você, né? Mas o álcool também dá um relaxamento, é um relaxamento fake. Você não tem uma noite de sono adequada, quando você chega em casa com uma ziota na cabeça, você não bate na cama e apaga e fala, oh, chapei. Chapou nada, teu corpo não descansou como deveria. Você não respeitou, obrigado, você não respeitou os 4 ciclos do sono que você deveria respeitar. E cada vez que você acorda, você interrompe a progressão dos ciclos do sono, que são 4. O ideal é que a gente passe pelos 4 o maior número de vezes possível ao longo de uma noite. Isso varia de pessoa para pessoa.
mas pode durar de 90 até uns 120, 130 minutos cada ciclo. Não sei se você já ouviu falar que se a gente tentar acordar depois de ter dormido um número de horas que seja mais ou menos múltiplo de 1h30, de 90 minutos, você tende a acordar no final de um ciclo. Quando você acorda no final de um ciclo, você acorda muito mais desperta. Se você for acordada entre o ciclo fase 3 e 4, assim, você, mesmo que você tenha tido muitas horas de sono, você pode demorar um pouco mais para despertar. E o cigarro fumado ou o álcool, eles não respeitam essas passagens do sono, porque cada superficialização que você tem do sono, você interrompe isso. Então, assim, para descansar não é legal. E para memória não é legal. A gente tem duas fases do sono, que é a fase 3 e a fase de sono REM, que são fundamentais para a gente fixar as memórias. A diferença, então, está no THC e no CBD? É isso? A diferença para mim está no que o cigarro a gente não tem ideia do que tem ali dentro. É uma coisa sem controle. Que não precisa pensar se está falando bem ou mal de maconha. É a mesma coisa de um fitoquímico, por exemplo, que a gente compra a granel. Não precisa nem ser o fitoquímico a granel. Outro dia eu não consumo o xilitol, mas eu sei quanto custa um xilitol. E eu vi o xilitol na Casa Pedro, era 20% do valor do xilitol industrializado. Aí você vê aquele pó branco ali que é para adoçar. Deve estar cheio de açúcar aquilo ali. Então, assim, é a gente ter ou não controle do que está sendo feito. Uma coisa que eu respondo muito no meu dia a dia, e já que o assunto está nos levando para aí, que é importante saber, é modismos. Modismo, medicina, a saúde tem muito modismo. E o paciente precisa saber o que é um modismo passageiro e o que realmente é importante. Por que a cannabis está sendo tão evidenciada nos últimos tempos? Será que é um modismo? Não, no caso dela não é um modismo. O que a ciência percebeu ao longo dos últimos 20 anos é um sistema que a gente chama sistema endocannabinoide. O que é isso? Hormônios, de uma maneira geral, são mensageiros. Então eles estão levando um recado para algum órgão. E como que esse órgão recebe o recado? Acoplando no hormônio. O hormônio é uma chavezinha que está circulando pelo corpo. E aí, por exemplo, a insulina é feita para trabalhar no músculo, para botar a glicose para dentro do músculo. A insulina bateu na porta do intestino, não encaixou, não girou a chavinha, ela seguiu. Fez a mesma coisa no fígado, seguiu. Quando ela chega no músculo, opa, encaixou, é aqui que eu vou trabalhar. Então o hormônio precisa, hormônio e receptor. Quando a gente encontra no corpo receptores de substâncias canabinoides, e a gente sabe que o nosso corpo está evoluindo há centenas de milhares de anos e nada apareceu ontem, a gente fala, peraí, a gente tem substâncias muito parecidas com a que está presente naquela erva e que podem fazer bem para a gente. Então, assim, sou totalmente favorável. Eu sou desfavorável às pessoas que se intitulam médicos da cannabis e só fazem isso. Pelo amor de Deus, né? Fechar muito o horizonte, né? Eu sou um prescritor de cannabis. E o café com cortisol? Com cortisol? Assim, eu vi o cortisol estava alto, e assim, o médico falou que para cortar o café, eu sou viciada em café, eu tomo café o dia todo, por exemplo. Ah, não é café com cortisol, é café e cortisol. Café, Achei que existia cortisol. café com cortisol para vender. O café, ele pode causar morte súbita em você. Agora, sabe o que precisa fazer? Beber 100 xícaras num gole só. A dose de cafeína, todo remédio, a diferença entre a dose terapêutica e a venenosa é a quantidade, né? Então, assim, a gente não sabe exatamente até que ponto a quantidade de café pode ser boa ou pode ser ruim. O fato é, ele é um estimulante, ele não necessariamente tem a ver com cortisol. Cortisol é outro estimulante. Aonde o café entra para mim em relação ao cortisol é que eu tento fazer com que os meus pacientes não tomem a primeira dose de cafeína antes que o corpo comece a produzir o cortisol naturalmente, para não forçar a barra, entendeu? Eu não quero que o corpo se acostume. Quando você pega um adolescente de 20 anos e fala que ele não pode tomar bomba para ficar fortão, qual é um dos problemas? É o corpo dele falar assim, que beleza, tá vindo testosterona da farmácia, para que eu vou produzir? Aí o testículo dele entra de férias, não produz mais. E aí quando cessa o hormônio da farmácia, quem garante que o testículo vai voltar das férias? Então, nesse caso que você está falando se a gente habituar muito o nosso corpo a ser desperto pela cafeína, antes do cortisol, a gente pode sabotar um pouco o processo de produção natural do cortisol. Mas a questão eu não sei dizer para você a quantidade adequada de cafeína para você, para Janaína, para Lígia ou para mim. Então eu tenho uma
uma maneira indireta de avaliar isso, que eu brinco com meu paciente que eu faço isso comigo, que eu gosto muito de café e frequentemente passo da conta, é fazer uma abstinência e avaliar a dor de cabeça. E a primeira vez que isso aconteceu comigo foi espontâneo. Eu não sei o que aconteceu, eu saí da academia, não tomei o cafezinho na porta da academia que eu estou acostumado, cheguei na clínica, já tinha gente esperando para me visitar. Bom, 11 horas da manhã, não tinha tomado nenhum café, dor de cabeça bombando, e eu não tenho dor de cabeça. Falei, gente, que é isso, estranho e tal. De repente me ocorreu café, fiz um expresso, na hora passou. Aí eu falei, pô, não vou ser controlado por esse troço, fiquei pé da vida. Eu falei, vou parar de tomar até a dor de cabeça ir embora. 3 dias de dor de cabeça. Aí quando a dor de cabeça foi embora, eu falei, vou mostrar quem é que manda nesse troço e vou parar uma semana. Parei uma semana. Aí na volta dessa semana, eu comecei a beber café de maneira mais comedida. E algum tempo depois, quando eu fiz um teste de passar um dia sem café, eu não tive dor de cabeça. Aí falei, bom, é a minha cota. Tomo as 2 xicrinhas de manhã, 2 xicrinhas à tarde e é a minha cota. Porque não tem regra. Uma pergunta... Não tem como ter certeza. A gente... Depende, se você acorda e fica rolando na cama sem abrir a cortina, a tua produção de cortisol pode demorar. O que eu quero dizer é o seguinte, a medicina não é matemática. Os números que eu dou aqui, em relação a tempos, por exemplo, são números aproximados. A gente sabe que mais ou menos entre 1 e 2 horas depois do contato com a primeira luz, o seu corpo vai estar produzindo cortisol. Então, assim, antes de 1 hora não é legal. Entre 1 e 1h30, provavelmente você já tem cortisol sendo produzido. Ainda mais você que é reguladinha, que dorme bonitinho, que acorda, que tem uma rotina. A rotina faz o corpo entender melhor o negócio. É. A Luísa quer falar. É a prova de que nosso corpo entende de rotina, independente até da luz. Eu não tenho o menor problema para sair de casa às 5h30 da manhã no inverno. Não tem luz ainda, eu estou super ligado. Fala, Luísa. Nenhum, é mó balela isso. Tudo mentira. Próxima pergunta. Quais os benefícios da prática de yoga, meditação e pranayama? Com essa brincadeira que eu estou falando de manual de instruções, presta atenção como é que a natureza, de maneira muito sábia, deu pra gente automatismo nas funções mais importantes do corpo. Você está mandando o teu rim filtrar? Não, porque se o seu rim não filtrar, você morre. Então, o cara que projetou esse corpo, ele não confiava na gente. Tem que ser automático, senão aquele cara não vai lembrar de filtrar. O coração está batendo, o cérebro está pensando, o intestino está contraindo. As 2 coisas que ficaram na nossa mão, uma 100% e outra parcialmente, a gente fez cagada. Porque a alimentação está na nossa mão, a gente só faz cagada. E a respiração está parcialmente na nossa mão, ela tem um certo automatismo, mas o pedacinho, aliás, ela tem um automatismo, mas o pedacinho que está na nossa mão, a gente consegue fazer cagada também, porque a gente não respira direito. Então, quando vocês, com a prática de vocês, traz a atenção da pessoa para a respiração, ela está meio que, vocês estão ensinando a pessoa a tirar o maior proveito disso. E o curioso é que chega gente no meu consultório querendo tomar Rivotril, querendo tomar Zolpidem, querendo tomar todos os tipos de calmante que você pode imaginar, e ela tem um calmante à mão que ela pode usar na hora que ela quiser, na quantidade que ela quiser, e ela não usa, chama CO2, é gás carbônico. Quando vocês estão controlando a respiração dos alunos de vocês estão, a grosso modo, fazendo 2 coisas. Estimulação do nervo vago, a gente conversou ontem, e aumento de concentração de gás carbônico no sangue. Quando você fala OM, é o som do universo e tal, eu respeito isso. Mas se você falar in, on, tudo é a mesma coisa. Se não pensar na questão do som do universo. O que você está fazendo quando você verbaliza a sua expiração? Você a está lentificando. Quando você faz um barulho, você contrai as cordas vocais e estreita a passagem do ar. Então você lentifica a expiração. A expiração serve para botar para fora o gás carbônico. Se você está retardando esse processo, a pressão de gás carbônico no sangue sobe. E aí você sente um torpor. Se você quiser sentir isso agora, é só prender a respiração.
Quando você prende a respiração e começa a tontear, você tende a achar que é falta de oxigênio. Nada a ver, o oxigênio está bombando ainda. A gente tem um paciente parada cardiorrespiratória. A gente pode trabalhar 6, 7, 8 minutos nele e ele volta depois sem uma sequela. Então, se ele pode ficar 8 minutos sem oxigênio, não vai ser um minutinho da brincadeira que a gente está falando de prender a respiração que vai baixar o oxigênio. O torpor vem da alta de gás carbônico. Só que você não pode ficar com a respiração presa, você não consegue. Então, subir muito o gás carbônico com a respiração presa te dá um super torpor, mas que você tem que abortar pela nova incursão respiratória. Quando você lentifica a expiração, você sobe um pouquinho o gás carbônico, mas de maneira continuada. Então, verbalizar a expiração é fantástico. E a gente tem um nervinho sem vergonha, porque ele faz um monte de coisa. Eu nunca pesquisei o nome do nervo vago, a origem do nome. Eu sou doido das origens. Mas é vago o que ele faz. É engraçado, né? Se perguntar pra mim, o que o nervo vago faz? Cara, é muito vago. É vago mesmo. Mas uma das coisas que ele faz é inervar o diafragma. E o diafragma é um músculo que trabalha automaticamente, porque você não consegue pará-lo, mas se você quiser mudar o trabalho dele, você consegue. E quando a gente distende mais o diafragma com respirações mais profundas, você estimula o nervo vago e baixa a frequência cardíaca e a pressão arterial. Porque você está estimulando o nervo vago. Não é muito legal? É, foi a terceira respiração que a gente fez, lembra? Abdominal. Tem uma outra maneira de... Milhares, eu falei brincando. Nossa, eu adoro tudo que vocês fazem. Eu pratico direto, eu adoro. O nervo vago ele pode ser estimulado também com um negócio que a gente chama de manobra vagal. Se a gente massagear as duas carótidas, tem um sensorzinho de pressão aqui, se a gente massagear, não faz não. Desmaia, pode desmaiar. Se massagear as duas, pode baixar a pressão tão rápido que você pode dar uma tonteada severa, porque você está estimulando o nervo vago. Ele faz vasodilatação, ele baixa a frequência cardíaca e ele relaxa mesmo. Então, imagina que você está no trânsito, pé da vida, porque o cara de trás está buzinando, dá uma respirada funda, lentifica o máximo possível a respiração, aquela respiração quadrada. Fazer assim, né? Podia. Baixa, expira o ar o mais lentamente possível, faz a respiração quadrada, sabe? Faz qualquer coisa que aumente o gás carbônico que você vai dar uma acalmada. Quem não lembra da Hortência, que dava aquela super respirada antes de acertar o lance livre, que ela acertava todas? Então, assim, é o máximo, é a maneira que a gente tem de usar a respiração a nosso favor, porque a gente tem usado muito mal. É curioso, cadê o Lorival? Loriva, eu estou para te falar um tempão para você botar nos seus alunos lá. Para quem não sabe, Lorival é meu primo, ele é um top do exército, o Rambo das forças especiais do nosso exército, só que agora ele está lidando mais com treinamento, né, com questão de psicologia, trabalhando a cabeça dos combatentes. E uma coisa que você pode fazer lá é o seguinte: pega um cara em repouso, vê a frequência cardíaca dele basal, 70 batimentos. Manda fazer 30 segundos de polichinelo, qualquer coisa para subir a frequência cardíaca. E aí depois marca no relógio quanto tempo vai demorar para a frequência cardíaca retornar ao basal. Espontaneamente. Vai dar, sei lá, vou chutar um número, 3 minutos. Aí depois refaz isso, mandando ele controlar a respiração, de maneira a expirar o mais lentamente possível para reter gás carbônico. Esse tempo vai cair pela metade. Aí o cara abre um sorriso daqui a aqui e acredita no que você falou. Então, o tempo que a frequência cardíaca dele vai demorar para voltar ao que era é muito menor quando ele está controlando a respiração do que quando ele está bufando lá da maneira que ele acha mais correto. Você queria perguntar? Sobre o nervo vago. Onde que ele fica? Ih, é vago. Ele Fica entre a carótida e a jugular, tinha até aquela musiquinha. Sou nervo vago, eu sou de arrepiar, fico entre a carótida e a jugular. Ele sai do cérebro, atravessa o pescoço, o peito e o abdômen. Ele é uma linha vermelha, ele atravessa o troço todo. Termina no abdômen, não tem um lugar específico. Termina no abdômen. Ele tem funções fundamentais na carótida, pela nossa musiquinha. Ele tem funções no pulmão, porque ele faz broncodilatação e broncoconstrição. Ele passa pelo diafragma, ele passa pelo estômago. A gente está falando sobre a medicina avançar muito. Eu, há 25 anos atrás, quando eu fazia cirurgia geral, a gente cortava o nervo vago do estômago, sabe para quê? Para curar a úlcera perfurada.
como não tinha omeprazol, era muito frequente. Todo plantão tinha um paciente com úlcera perfurada. E a gente tinha que operar. A gente remendava o buraco da úlcera e tinha que fazer uma medida para o cara não ter uma nova úlcera no futuro. E a úlcera causada por excesso de ácido. Então a gente cortava o pedacinho do nervo vago, a ramificação, que ia para o estômago produzir o ácido. Não tem a ver com a preocupação também? Tem a ver com preocupação. Com o caminho cérebro-intestino? Exatamente, tem tudo a ver. O nervo vago, ele é um nervo sensitivo e motor. Então ele mexe com sentimentos, ele mexe com motricidade. Ele é bem complexo. Lorival queria falar uma coisa. Cara, aproveitando o embalo do nervo vago aqui, vendo estudos, a conexão entre o cérebro e o coração através do nervo vago é a mais robusta que tem. E o fluxo de informação é tanto do cérebro do coração quanto do coração para o cérebro. Então o coração também passa a informação para o cérebro através do nervo vago. E aí eu vou pegar um gancho na pergunta da amiga ali. Queria que você explicasse melhor, eu entendo vagamente, como uma molécula de oxigênio, né? Qual o processo que essa molécula passa, onde ela faz, até a redução do nível de ansiedade. Se o aumento da recepção de oxigênio, né? Mais oxigênio na corrente sanguínea, se eu mudo o meu pensamento do pensamento ansiogênico e reduz a carga de hormônio estressor, como é que é essa história? Ô, Loriva, são duas coisas diferentes. Primeiro, uma coisa interessante, você está falando da comunicação do coração com o cérebro. O cérebro, antigamente, na época dos gregos, que ainda não era permitido de dissecção, a gente não conhecia tão bem assim o interior do corpo humano, ele era o órgão da memória. A gente achava que o coração era o órgão da memória. Por isso que a terminologia cordes, pré-cordialgia, procordes, cordes é de recordar, é passar novamente pelo coração. Quando você recorda, é porque está passando pelo coração. Era o órgão da memória. E com relação a essa pergunta que você fez aí, para mim são duas vertentes diferentes. Quando a gente está falando em questões gasosas, é muito mais o gás carbônico do que o oxigênio. O oxigênio, ele está fazendo a função dele de oxigenar os tecidos, a gente tem muito mais reserva, ele não baixa assim tão rápido quanto a gente pensa, mas o gás carbônico, a oscilação de gás carbônico, ela é muito mais efetiva para trazer calma do que a oscilação do oxigênio. Se outro membro da nossa família estivesse aqui, o meu irmão, ele ia confirmar para você que ele bota a gente para dormir, meu irmão é anestesista, ele bota a gente para dormir rodando uma rodinha que tem no carrinho dele que controla a pressão de gás carbônico no paciente. O paciente está entubado, não tem movimento respiratório. Quem decide a pressão de oxigênio e a pressão de gás carbônico é o anestesista lá, abrindo a torneira de cá ou fechando a de lá. Basta ele abrir um pouquinho a de gás carbônico, paciente. Então, assim, é muito mais gás carbônico do que oxigênio. Por isso que eu falo, o gás carbônico é realmente um calmante que a gente tem no bolso. Você quer ver uma coisa engraçada? Crianças estão brincando de ver quem aguenta ficar mais tempo debaixo d'água. O que a pessoa faz antes de ir para debaixo d'água para aguentar mais tempo? Hiperventilação. Não, ela até faz isso. Mas se você hiperventilar de propósito, igual um cachorro que acabou de voltar do passeio, você aguenta mais tempo. Presta atenção no que você está fazendo. Você está puxando o oxigênio para dentro? Não. O que você está fazendo? Você está jogando muito gás carbônico para fora. Muito gás carbônico para fora. Se você entra na brincadeira de mergulhar com baixíssimo gás carbônico, você aguenta mais que um amiguinho. Por quê? Porque o gatilho para você precisar respirar não é a baixa de oxigênio, é a alta de gás carbônico. Então, quando você baixa muito seu CO2, você está com mais... Ele está lá embaixo, o sininho está aqui. Agora, o meu sininho para respirar está aqui e o meu CO2 está aqui. Agora, se eu fizer hiperventilação, jogar ele lá para baixo, olha o tempo que ele vai demorar para tocar o sininho. O oxigênio não entrou na brincadeira. Por quê? Essa brincadeira costuma terminar com 1 minuto e meio, 2, se for brincadeira de amador. 2 minutos você tem oxigênio ainda de sobra para continuar. Qual é o método do desmaio nesse processo aí? Eu faço a menor ideia. É porque eu fiz um curso de apneia e ele falava assim, cara, não faz esse teste sozinho
Não é interessante. Porque você apaga. Sim, eu tô usando ainda mencionei, crianças brincando, não é pra gente fazer isso não. E é curioso você falar esse negócio do curso de mergulho. No meu curso de mergulho, o meu professor Olivier, eu nunca vou me esquecer disso. Ele falava que quando a gente está lá embaixo, olha para cima, só vê água e tal, não está acostumado, pode dar um pânicozinho. Quem já mergulhou sabe disso. E qual era a manobra que o Olivier nos ensinava para tentar abortar esse pânico? Era a manobra que ele chamava de boizinho. Sabe qual é a manobra do boizinho? Mugir. Mu. Olha o que você está fazendo, verbalizando a sua expiração. O que você faz? CO2 lá em cima, você acalma. Então o Olivier tinha o pranayama dele. E é muito legal isso. Alguém levantou e eu não... Oi, desculpa. Uma ideia boa, quando a pessoa está acordando. Eu já botei ela lá, inclusive. Isso vem do yoga mesmo, né? E para ela fazer 3 ou 4 inspirações e depois soltar, né? Você faz, respira em 5, solta em 8, respira em 3, solta em 8. Que é justo, aí vem a sua explicação linda de por que funciona. É isso aí. Tem várias técnicas. Tem a respiração quadrada. A respiração quadrada é você usar ao mesmo tempo para as 4 fases. A fase de inspiração, apneia. Expiração, apneia. Então, é um quadrado. E aí você pode pensar 5 segundos. 5 segundos costuma ser confortável para todo mundo. Então, tenta respirar em 5 segundos, encher o pulmão para 5. Depois, expire em 5 segundos, esvaziou o pulmão para mais 5. Gente, eu sem querer botar excelente no lixo estratégia, aqui, porque é aquilo que eu falei, é o calmante que está no teu bolso, que você pode usar a hora que quiser e o quanto quiser. E aí, como que você vai fazer para subir esse gás carbônico? Sei lá, dá teu jeito. Se você quiser, por exemplo, prender a respiração, você fala assim, não, eu consigo prender por 1 minuto e depois eu volto a respirar e não desmaiei. Pode ser também, não é o mais saudável, mas pode ser. O fato é, todas essas ferramentas têm por função subir o gás carbônico, que é esse tal calmante que a gente tem aqui no bolso e não usa sei lá por quê. Abre, por favor. Oi. Vou ajeitar agora. Tá bom. Do intestino é? Ai, sono. O funcionamento do intestino, ele quando está em desequilíbrio, não tem como não sabotar o sono, porque ele se comunica diretamente com o cérebro, né? A gente fala muito hoje em dia desse eixo intestino-cérebro, e ontem... Ih, mudou. E ontem eu estava conversando com a Lígia isso, porque ela estava me fazendo umas perguntas. É engraçado como é que a gente às vezes não vê o óbvio, né? Porque se você está no telefone e alguém fala oi do lado de lá, você sabe que se você falar oi aqui vai chegar lá, porque se tem uma via de lá para cá, tem que ter daqui para lá também. E a gente só percebeu essa via intestinal e cerebral muito recentemente. Mas a gente nunca se surpreendeu com a caganeira antes da prova de matemática. Então, assim, que o cérebro falava com o intestino, a gente tinha certeza. Então, por que a gente duvidava que o intestino pudesse falar com o cérebro? Então, assim, qualquer desequilíbrio intestinal vai repercutir no cérebro. Não tem jeito. Não tem como ter um cérebro equilibrado sem um intestino equilibrado. E assim, a coisa que os dois mais compartilham é a serotonina. Fala-se tanto em serotonina. Serotonina é o hormônio do prazer, o neurotransmissor do prazer, das sensações boas. 95% da nossa serotonina está no intestino. Só 5% está no cérebro. Olha como é que eles são amiguinhos. São irmãos gêmeos praticamente. Não tem como separar um de outro. Eu não sei nem se tem tempo da gente falar, mas a ciência não tem mais muitas dúvidas hoje em dia de que o autismo ele não é congênito. Ele se desenvolve na criança até os 5 anos de idade. E ele está intimamente ligado a um desequilíbrio bacteriano no intestino, em que uma bactéria que todos nós temos no intestino, chamada Clostridium, começa a se desenvolver mais porque outras bactérias que cerceariam o crescimento do Clostridium estão em baixa. Em baixa por quê? Abuso de antibiótico. Então, crianças que tomam muito antibiótico até os 5 anos, geralmente a infecção de ouvido, tem muito mais chance de desenvolver autismo do que quem não usa antibiótico. E as pessoas tendem a colocar esse boom de autismo hoje em dia na conta da genética. Que genética? Nossa genética é a mesma dos nossos avós, bisavós. Não é assim que a genética muda. E não havia praticamente relato de autismo na literatura médica antes da Segunda Guerra Mundial. O que veio com a Segunda Guerra Mundial? Penicilina.
larga escala, começou a se usar muito antibiótico. A gente começou a matar muito frequentemente as bactérias que cerceiam o crescimento do Clostridium. O Clostridium começa a crescer, a criança fica autista. Aí você, internamente, está falando, cara, esse cara tá louco, eu tô balançando a cabeça assim só para ele não ficar chateado. A ciência consegue parir ratos de intestino estéril. Pega a ratinha, bota no ambiente estéril e faz uma cesárea nela. Então, a gente tem ratos com intestino totalmente estéril. As bactérias que vão estar ali são as bactérias que o cientista quiser botar. Quando ele coloca bactérias com desequilíbrio de Clostridium lá dentro, o rato fica autista. Como que o rato fica autista? Para de interagir com os amiguinhos, movimento repetitivo, fica olhando para a parede, não se mexe mais, porque colocou uma flora bacteriana desequilibrada no intestino do rato. E aí você pensa, cara, como é que uma bactéria pode controlar o funcionamento cerebral? A gente tem a toxoplasmose, por exemplo. Mulheres costumam conhecer muito toxoplasmose, que é uma infecção que apavora mulheres que podem estar gestantes, né? Porque compromete a visão, compromete a audição na criança, se a infecção for vigente durante a gestação. O toxoplasma, ele é uma bactéria que geralmente ele está no rato. O rato é um hospedeiro bom para ele. Só que o rato tem um tempo de vida muito curto. Ninguém quer morar numa casa em que você vai ser despejado rapidamente. Você quer morar numa casa que você possa durar mais tempo. E qual a casa que é muito mais interessante para o toxoplasma? O gato. É muito mais interessante o gato como hospedeiro do toxoplasma do que o rato. Mas como é que o toxoplasma que está no rato vai conseguir pular para o gato? Quando o rato está infectado com toxoplasma, ele ganha afinidade, atração pela urina do gato. O toxoplasma mexe no cérebro do rato, ele fica atraído pela urina do gato, ele vai atrás do inimigo dele, é comido por ele, e aí o toxoplasma consegue ir para onde ele queria, que é o gato. E ele gostaria muito de continuar lá, mas um pouco do toxoplasma ele é expulso nas fezes do gato. Ele não queria, mas sai. E aí está nas fezes do gato, aquilo seca, vira aerosol, chega o ser humano lá e aspira. Pronto, pegou toxoplasmose. O que costuma acontecer com alguém, um ser humano que está com toxoplasmose? O cérebro dele se altera no sentido dele ficar mais desinibido. Ele fica como se tivesse tomado 2, 3 doses de álcool. É uma das manifestações. Sabe como é que a toxoplasmose passa entre humanos? Relação sexual. O toxoplasma também mexe no nosso cérebro de maneira a se favorecer. Ou seja, a gente acha que a gente controla muito, mas tem um monte de outras coisas controlando a gente e grande parte dessas coisas estão no intestino. Sempre o autismo está ligado a antibiótico? Na medicina a gente aprende na faculdade que medicina nada não tem sempre. É uma informação nova. E assim, é aquilo que a gente está falando. Quando a gente tem dúvida, tomei uma picadona aqui. Quando a gente tem dúvida, eu dou aquele reset para ver como a gente era antigamente. Não se falava em autismo antigamente. A última estatística que eu li do autismo nos Estados Unidos, que são os reis da estatística, é que antigamente a gente tinha 1 para 10 mil. Hoje já tem alguns lugares nos Estados Unidos que é 1 para 35 e alguns pequenos nichos nos Estados Unidos já é 1 para 6. Não é genética, a genética não mudou. Nossa genética é a mesma da nossa avós. Mas tem o assunto polêmico as vacinas também, porque também as crianças não tomavam. O meu calendário de vacina é muito diferente do calendário das crianças hoje em dia. Também. Mas a vacina em relação ao que exatamente? Mas a gente não tem... A vacina de vacina, porque hoje em dia uma criança toma 50 vacinas, 60 vacinas. Eu tendo a usar na minha prática do dia a dia, se eu tenho o focinho de porco, rabo de porco, orelha de porco, deve ser porco, não deve ser um gato indo numa festa fantasia. Então assim, tá muito claro o antibiótico e a criança. Se você me perguntar se a vacinação pode estar causando, pode. Para mim não faz muito sentido, porque está bem claro a questão do antibiótico. E a gente não teve tanta mudança de vacinação como a gente teve com antibiótico. Antibiótico foi uma mudança radical. A expectativa de vida da humanidade duplicou com antibiótico, que é muito curioso, porque há pouco tempo atrás, uma paciente chegou para mim, ela teve alguma infecção e foi pedir para um outro médico dela antibiótico e chegou lá falando, não pedi para você que eu já sabia que você não ia dar. Olha como é que a cabeça do paciente, falei, o quê? Eu não ia dar? Eu não gosto do mau uso do antibiótico. O antibiótico passou a expectativa de vida de 35, 40 anos para 80.
sei lá, um espinho, tuberculose, era sentença de morte. Há 100 anos atrás, como é que alguém vai ser contra o antibiótico? Agora, não dá para abusar do antibiótico. Se a vacina pode estar interferindo nisso, até pode, seu pensamento é plausível. Mas eu tenho... Desculpa, quantas vezes por ano a pessoa pode tomar antibiótico? Ou não pode? Não dá. Depende. Você quer ver uma coisa engraçada? Aí você fala assim, infecção de ouvido na criança, e você, como mamãe muito consciente, não quer que ela tome antibiótico. E aí você tem que bancar isso com o pediatra. O pediatra não vai bancar isso. Eu também não bancaria, tá? Não tô querendo tirar uma de bonitão, não. Porque é um risco, né? Você tem 1% de chance de ter alguma sequela auditiva, dependendo da otite, se você deixá-la se desenvolver normalmente sem você usar antibiótico. É complicado, né? Porque 1%, para quem ficou com déficit, é 100%. Então, estatística tem é uma faca de dois gumes. Mas não tem essa estatística. Eu posso dizer, através de números, para tentar responder a sua pergunta, que eu não consigo, estudando a microbiota de pacientes em uso de antibiótico, em alguns casos, demora de 3 a 5 anos para a microbiota ser exatamente a que era antes do uso do antibiótico. Não, 3 a 5 anos. Uma pessoa que usa uma vez por ano nunca mais vai ter a microbiota que tinha antes do primeiro antibiótico. Não dá tempo. Uma vez por ano não dá tempo. Não quer dizer que vai morrer, gente. Mas assim, você mudou a sua microbiota e ela não se recuperou para ser exatamente o que ela era. E a microbiota, ela é tão importante, que a tua mãe e a tua avó, todas as mulheres que vieram antes de você, se esforçaram muito para selecionar essas bactérias que estão aí dentro de você. Porque tudo, desde a primeira contração uterina até a criança sair pelo canal de parto, tudo é feito para dar para a criança as bactérias que ela tem que ter. A criança no útero tem o intestino estéril. O primeiro ambiente em que ela tem contato com bactéria é o canal vaginal. Se eu pego uma mulher no 6º mês de gestação e faço uma cultura da vagina dela, faço um swab, passar um cotonete, passa aquele cotonete na lâmina do microscópio para ver quais as bactérias estão ali. Tem uma determinada flora. A mesma mulher. Fez a primeira contração uterina, entrou em trabalho de parto, faço de novo, mudou radicalmente. A natureza está mudando a flora bacteriana no canal vaginal porque ela está escolhendo quais bactérias ela quer que a criança tenha o contato primeiro. E aí a criança nasce de cabeça, não é surpresa para vocês. Mas talvez uma surpresa seja de que, imagina que aqui está a vagina da mulher, as pernas estão abertas aqui, ela nasce de cabeça. Mas ela nasce com isso aqui. Esse osso aqui, ele tem que passar por trás do pubis, que é esse osso que tem aqui. No que ele faz esse movimento, onde a cara dele está sendo esfregada? Na porta dos fundos da mãe. Então até o movimento de nascer faz a cara da criança ser esfregada na porta dos fundos da mãe, porque as bactérias do intestino da mãe têm que passar para ela. E a mesma coisa com as bactérias dos linfonodos axilares. Se a gente fizer uma biópsia do linfonodo, vocês são mulheres, sabem, nem tinha uma relação do linfonodo axilar com a mama. Se a gente fizer uma biópsia de uma mulher qualquer aqui, vai dar uma determinada flora bacteriana. Se a gente fizer a mesma coisa depois do início do trabalho de parto, mudou. O corpo está selecionando quais bactérias vão estar no leite daquela mãe. E o mais legal se você tem 2 mulheres com parto cesáreo, cesárea tem que rolar de vez em quando, circular de cordão, tá com 3 cachecol de cordão umbilical, como é que você vai fazer um parto normal? Se a mulher entrou em trabalho de parto, já é melhor para a criança do que a mulher que teve um parto cesáreo programado. Agendou na sexta-feira. Assim, porque já mudou. Fez a unha e tal. Exatamente. Tem muito isso hoje por aí. Sei. Porque já mudou pelo menos as bactérias do linfonodo e a bactéria do leite. Agora, o mais legal de tudo, que é o que eu mais gosto, você tem uma mulher com uma criança com circular de cordão. Vai ser parto cesáreo. Um adendo. Pega uma criança de parto cesáreo, faz uma investigação da flora bacteriana dela intestinal 5 anos depois. Tem muita bactéria de pele. Pele de quem? Do obstetra, da mão do obstetra e da barriga da mãe. Quando a gente cirurgicamente usa luva, não é totalmente... Tem microporos. É para filtrar a maior quantidade de bactérias, mas tem um pouquinho. Então, a bactéria da mão do obstetra vai para o intestino da criança e da pele da mãe. E aí você tem uma criança, essa sim é a parte que eu mais gosto, que está com circular de cordão, vai ser cesárea. O que você faz? Chumaço de gaze na vagina da mulher antes dela ir para o centro cirúrgico. Quando a criança sai, você tira aquele chumaço de gás embebido em secreção vaginal e besunta a criança toda, o céu da boca, língua, cara, pele, tudo.
Aí 3, 5 anos depois você vai avaliar a flora bacteriana dela, é quase igual da criança que nasceu de parto normal. Só porque ela tomou aquela pincelada de bacteriana da periquita. É muito legal. Vai deixar todo mundo com muitas coisas para pensar aí durante essa semana, né? Que você passou. A gente vai agora ter que encerrar aqui o nosso talk. Na hora. Vocês são tinha uma pontuais. pergunta. A Roma, a última perguntinha, falei. Transtorno de ansiedade, é possível tratar sem medicamentos? É possível tratar sem medicamento. Tem muita coisa pra gente fazer. A ansiedade Você acha que você é capaz de sentir alguma coisa que o seu corpo não foi preparado para sentir? Se você sente ansiedade, é natural. Ansiedade é natural. O limpador de para-brisa do carro é natural. Ele está lá por alguma razão, ele veio de fábrica, aquilo é natural. Mas se você ligar no momento da chuva, ok. E se ele ficar ligado 24 horas por dia com chuva ou sem chuva? Aí está errado. Então a ansiedade faz parte da gente. E a ansiedade, na maior parte das vezes, é benéfica para a gente. Imagina se eu for fazer uma cirurgia, se eu não estiver ansioso por aquilo, eu tenho que estar com cortisol alto para entrar no procedimento cirúrgico para não minimizar aquilo. O problema é ela muito alta, constantemente alta. Então, é transtorno de algo natural. A ansiedade é natural. O transtorno não é natural. E a gente tem como controlar. Como a gente não está tendo uma consulta médica aqui, se você botar em prática tudo que você fez e ouviu hoje sobre respiração, 50% do que você sente de ansiedade vai embora. Quando eu estou fazendo as práticas, quando eu não estou fazendo as práticas, é muito fácil. Mas as práticas respiratórias você pode fazer várias vezes no dia. Pois é. Eu vou fazer isso, colocar em prática, porque eu não sabia fazer direito. Eu já aprendi um pouco Mas mais. se eu... Você Hoje me teve uma liga e a super aula. gente... Ótimo. Então agora vamos passar a palavra para Dani. Dani, eu vou fazer um xixi rapidinho e volto para te ouvir, tá? Peraí, Dani. Eu vou colocar você agora no speaker. Coloca. Obrigado pela presença. Adorei que você veio. Dá uma ajeitadinha. Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo por um acidente, mas minha alma é carioca, então eu vim para cá depois dos 35 anos. Trabalho hoje, tenho uma empresa de representação que chama Valé Representações e a gente tem várias marcas associadas. Uma delas é a Smush, que é uma marca apaixonante, tá? Eu queria até oferecer um curso para todo mundo aqui, um curso introdutório dos cogumelos, que o fundador, que é o Lorenzo Rolim, ele traz esse curso para a gente conhecer um pouco sobre os cogumelos. Todo mundo que está aqui vai receber esse curso introdutório para entender como os cogumelos podem mudar e muito a nossa filosofia de alimento, entende? Por quê? A gente sabe que o mundo vegetal, o mundo animal já está estressado, né? A gente precisa, sim, deles, mas eu acho que, assim, as pessoas começaram a procurar os fungos, né? Os cogumelos de uma forma muito inteligente. Hoje, a gente traz alimentos inteligentes, hoje a gente chama eles de superalimentos, com cogumelos associados. Então, a granola que vocês comeram tinha juba de leão, tá? A pastinha de amendoim e de avelã tinha juba de leão. Juba de leão hoje a gente sabe que está muito ligado a foco, cognição, né? Importantíssimo. Principalmente a não procrastinação, né? Que é aquilo que a gente lida muito, a gente luta muito com essa questão da procrastinação. A juba de leão, tem muita gente substituindo o Venvance pela juba de leão. Por quê? Porque a gente consegue, de uma forma muito mais inteligente, tratar algo de uma forma muito mais natural, tá? Então, a gente tem juba de leão em quase todos os nossos ativos, tá? E aí, o café que vocês tomaram hoje, maravilhoso, né? Não sei se todo mundo aqui experimentou, espero que sim. Ele tem cordíceps associado, então é um café torra média. Ele é um café com intensidade 9,
notas de caramelo e chocolate, e ele tem o cordíceps associado, tá? Que é um cogumelo que ele trabalha muito bem a vasodilatação, ele traz uma função vital melhorada, né, doutor? O cordíceps tem essa função. Tem mais alguma função que você lembre, além de afrodisíaco? Precisa falar mais? Eu tenho uma coisa para dizer, que eu acho que a gente tem que ser mais humilde com relação ao conhecimento, porque a gente tende a achar que só o nosso lado do planeta é que tem conhecimento e torcer o nariz por outro lado, e é muito curioso que a gente esteja aqui fazendo yoga, porque é justamente um conhecimento do outro lado. Como eu já falei demais, para resumir, os chineses usam juba de leão há no mínimo 3.000 anos. Os caras estão há 3.000 anos usando isso. Será que não é bom? E será que eles não vivem bem? E será que eles não têm aquela população de mais de 1 bilhão porque é afrodisíaco, então eles fazem mais do negócio que a gente não faz? Você sabe que o Lorenzo, o fundador, ele tem uma história muito interessante, que ele conheceu uma pessoa, apresentou a marca e ela começou a tomar cordíceps. E ela estava tentando há muito tempo engravidar, há muito tempo, e assim, era algo que ela quase desistiu. E aí começou a tomar cordíceps. Ela engravidou de gêmeos ou trigêmeos, alguma coisa assim. Ela procurou o Lorenzo falando que a culpa era dele, que realmente foi porque ela começou a tomar o cordíceps e ninguém tira isso da cabeça dela. E ele falou assim, eu não sou a pessoa que vai tirar isso da sua cabeça, então pode ser. Então, assim, o cordíceps, ele é bem interessante. E a gente tem 3 tipos de florais. Inclusive, eu trouxe, tá? Quem quiser, a gente tá aqui fazendo venda, a gente trouxe... Coisa do Cordix? Pode. Eu uso, eu sou consumidora e pra malhar, eu tenho muita preguiça. Quando eu comecei a usar, não sei, me dá uma força, eu comecei a aumentar o peso. E assim, é uma força que não é igual àquela que dá tremedeira, é muito bom, gente. Tem que malhar. Ele faz uma vasodilatação importante. É 10 gotinhas, tá? No começo eu falava, 10 não adianta, eu quero 12, 13. Não, vai no 10. 10 você toma, porque a sugestão de uso são 20 gotas por dia. 10 duas vezes por dia. Mas pra mim eu achei muito. Aí a minha médica falou pra eu tomar 10. Eu tomo 20. Tá tudo bem. Mas ela é mais malhadora que eu. Esse, tá? E aí, a gente tem um outro floral que ele tem o Turk Tail e o Chaga como cogumelos principais, tá? O Turk Tail e o Chaga são muito ligados à imunidade, numa importância que os japoneses, eles usam muitos para modificar células cancerígenas, né? Principalmente os cânceres de mama. Então, no curso introdutório que eu vou passar para vocês, o Lorenzo vai explicar um pouco, uma prática interessantíssima. E a juba de leão, são esses 3, tá? A dose usual são 20 gotas por dia, 10 e 10 ou 20, uma vez só. E todos os alimentos, eles têm os cogumelos como base, né? Porque nada mais interessante e inteligente do que você se alimentar com algo que você sabe que está trazendo um ativo importante de uso crônico. O café com juba de leão, não tenho ele aqui, mas tem muita gente substituindo ele pelo Venvance, Venvance por ele, porque a associação da cafeína de ótima qualidade com a juba de leão está trazendo... Da primeira vez que a gente fez alguns eventos, eu dei para algumas nutricionistas, que eu trabalho muito com nutricionista e médico, e eu dei para algumas no primeiro evento com juba de leão. Foram embora, eu não falei do que se tratava. No segundo evento eu chamei as mesmas e expliquei do que se tratava aquele café. E elas, meu Deus, o que é isso? Então por isso que eu respondi aquele meu paciente chato já nas primeiras horas da manhã. Eu não conseguia parar de trabalhar, eu não levantava nem para tomar água. Então assim, realmente você usa e você sente de uma forma bem sutil as ações dele, tá? Então, gente, a linha completa tem no Armazém 14, que é um super parceiro nosso, Leblon e Ipanema, tá? No kit de vocês tem aí a cartinha com tudo direitinho. E aí a Lígia vai passar o curso introdutório para vocês. Muito obrigada, viu? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu estou super à disposição. Eu vou aqui, é aniversário da minha mãe. A gente está vendendo hoje, tá? A gente está vendendo de imunidade, tá? Eu tenho feijoada alguns vai começar 1 da tarde. focos Então, e eu acho que eu tenho uns 2 de cordíceps, mas de imunidade que eu trouxe mais. Não sei se eu estou impedindo Tá em termos de aqui. energia.
Então, assim, como eu sou de Ele casa, tem eu álcool, vou decidir né? na hora que acabar a festa da minha mãe. Calmante? Ele tem, na verdade, Porque a minha mãe é pra cá. o É pra acabar juba de cedo. leão, ele é adaptógeno, né? Todos os cogumelos, eles têm ação adaptógena. Então, ele não é uma coisa que, assim, ele só vai me dar foco. Não, ele é... O cogumelo, ele é um adaptógeno, o cordíceps também e tudo mais. O Joel Aleixo. Foi o Joel Aleixo que desenvolveu esses florais. E assim, os florais não é só juba de leão no floral, não. Ele tem uma lista de ingredientes gigantesca, inclusive ele tem própolis, ele tem geleia real associada. Então ele vai trazer uma qualidade de ingredientes muito grande. Ele não é só para uma coisa, ele é uma associação inteligente. Valor? Não lembro. Eu vou pegar e vou te passar, tá bom? Mas eu acho que está em torno de 129, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Depois a gente vai postar também só sobre esses florais, para vocês acompanharem, ter o contato da Dani, saberem mais propriedades, porque agora a gente falou tanta coisa, né? Que acho que depois a gente pode... Tem muita coisa para conhecer sobre os cogumelos. Quem sabe a gente faz outro evento, né, Edu? Para falar de cogumelos? E a gente distribui uma psilocibina para o povo ficar doidinho. Ai, sim. Foi uma grade. Aonde eu assino? Gente, obrigada, viu, pela atenção de vocês. Estou aqui para qualquer dúvida que vocês precisarem. Tá de verdade. Tem uma outra sacolinha também, são muitos brindes. Ai! Edu, mostra a sua sacolinha. A minha? Sua sacolinha. É porque assim, a gente tem uma coisa boa dessa história de abrir para todo mundo perguntar, é que a gente vai pro lado que vocês pedem, mas eu tinha um monte de outras coisas para falar, e uma das coisas que eu queria falar é a suplementação básica, que eu acho que vocês têm que ter em mente sem precisar de profissional de saúde. E aqui tem um dos dois que é super bem-vindo, mas eu não coloco entre os básicos, que é a cúrcuma, porque é antioxidante, e o antioxidante natural é sempre bem-vindo. Essa semana me perguntaram na caixinha de pergunta por que tomar antioxidante se a gente já tem um sistema antioxidante. Mas eu não vou responder não, para vocês ficarem com vontade. O de baixo, esse sim é um que eu considero fundamental. Porque vitamina D e vitamina K, aqui então, que é majoritariamente feminino a audiência, sim, quase todo mundo tinha que tomar. E vitamina K a partir de uns 50 anos. E D... geral. Rola muita divergência entre médicos de quanto seria o nível adequado de vitamina D. E a gente andou conversando isso, né? E aí a gente volta para aquela história. Vamos dar um reset, ver como é que a gente era antigamente? A gente não era para ter roupa, não era para ficar dentro do apartamento, era para tomar sol o dia inteiro.